Esdras, capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes, e a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes, nessa maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquivitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnabar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio. Paz, e em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis?
Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras, capítulo 5. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. E Ageu profeta e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então, assim lhes dissemos: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta de Tatenai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: Toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes. E essa obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no 1º ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador, e disse-lhe: Toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faze edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Esdras capítulo 6. O rei Dario confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dario deu ordem, e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia,
E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura, de 60 côvados, e a sua largura, de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estais de além do rio, apartai-vos dali. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, o madeiro se arrancará da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. Acaba-se o templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações na terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel.
e celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras, capítulo